Vamos lá, nossa disciplina é família cristã. Então, o nosso pontapé inicial aí, nós vamos falar sobre a família cristã. E o subtítulo é Fortalecendo a Família com Valores Morais e Espirituais em meio a uma sociedade corrompida. E eu queria começar perguntando a vocês: quando se fala sobre família, o que é que vem à mente de vocês? Uma palavra, uma frase. Base da sociedade. A base da sociedade. Muito bom. O que mais, gente? A base de tudo. Mais alguma coisa? Família? Um grupo de pessoas. Mais alguma coisa aí que vocês querem pontuar quando falamos, pensamos em família? Projeto divino, né? Projeto divino, muito bom. Olha só, queridos, não há dúvida para nenhum de nós que a família é tudo isso e muito mais. Não há dúvidas. A família é, segundo a Bíblia, a célula máter da sociedade. A célula principal que dá vida à sociedade é a família. Sem as famílias, seria impossível que os homens se multiplicassem, crescessem, povoassem a terra, como era o propósito divino. E o que nós precisamos ter em mente? Que a família foi estabelecida por Deus. Então, como vocês pontuaram aí, a família é uma instituição divina. Agora, qual é o pontapé inicial? Qual é o motor ali que vai gerar ou fazer nascer uma família? Uma pessoa vivendo sozinha em uma casa, pagando suas contas, uma pessoa sozinha é uma família? Não é. O que a Bíblia nos mostra é que a família começa lá no Gênesis com algo chamado casamento. Que seria, em uma definição bem prática, a união de um homem e de uma mulher. Ah, irmão Micael, os outros tipos de casamento, até vai ser base do nosso estudo, as desconstruções, novas tentativas de família. Na instituição, nos governos, na política, os outros tipos de união até são chamados de casamento, mas, biblicamente falando, o casamento é a união de um homem e de uma mulher. Irmãos, por que o casamento, essa união que compõe uma família, é tão importante para nós? Porque a nossa proposta aqui nessa aula não é falar só de família no sentido geral. Gente, tem muita família bonita que não frequenta igreja, não tem? Você olha e fala, nossa, que pai bondoso, que filho legal, que filho obediente, nossa, que mãe bondosa, batalhadora. Tem. Agora, nossa proposta principal é falar de família cristã. E aí, quando nós pensamos em família cristã, eu pergunto para vocês, o que é que compõe uma igreja forte? Uma igreja relevante? Uma igreja cheia de Deus? Para que haja esse tipo de igreja, precisa haver o quê? Uma família forte. Ou famílias fortes. Famílias cheias da presença de Deus. Famílias estruturadas. Vocês podem perceber, principalmente quem lidera,
quem trabalha com pastorado, com liderança, seja de jovens, adolescentes, irmãs, seja qual departamento for, pode perceber, 90% dos problemas que acontecem entre pessoas, seja nas igrejas, seja onde for, se você for procurar a raiz do problema, onde é que está? Família. E aí, queridos, nós só teremos êxito no nosso trabalho como igreja se nós tivermos a presença de Deus e êxito nas nossas famílias. Amém? Aí, a matéria coloca para nós que o casamento é uma união indissolúvel. E eu também anotei aqui para não esquecer, o casamento, além de insolúvel, o padrão bíblico é que ele seja monogâmico. O que é a monogamia? Lembra? Mono significa um. Então, o casamento, ele deve ser monogâmico. Um macho, uma fêmea. E além de ser monogâmico, ele deve ser indissolúvel. Por quê? O propósito de Deus é que o homem deixasse pai e mãe, a mulher deixasse pai e mãe e se unisse. Tanto é que a expressão hebraica aí para unir, o homem vai unir a sua mulher, a mulher vai unir ao homem, traz uma ideia de algo colado, algo grudado. E aí o conhecimento empírico, que é a prática, prova isso. Quando você vê uma família que se desfaz, uma separação, fica sequelas ou não fica, irmãos? Ficam traumas ou não ficam? Às vezes, é claro que é um assunto delicado, porque existem situações, a Bíblia fala aí, fala do abandono, fala das questões de ser abandonado por conta da fé, fala a respeito da traição, do adultério, mas o que acontece? Ficam sequelas, ficam. Às vezes, se tem filhos, aquele contato com o cônjuge que foi separado vai acontecer pro resto da vida, por conta dos filhos. Porque qual que é o propósito de Deus na criação? O propósito de Deus é que o casamento, que as famílias, o macho, a fêmea, marido e esposa, fosse algo indissolúvel, inseparável. Você já colou 2 papéis? Já colou? Quem aqui já colou 2 papéis? Depois você descobriu que colou errado e foi tentar tirar. Ficou pior, não ficou? Por quê? Porque eles foram grudados. Eles foram unidos. E aí na hora de puxar, um papel ficou com mais, outro ficou com menos, os 2 ficou estranho. Ficou diferente. Então, irmãos, é porque a proposta de Deus é que o casamento fosse indissolúvel. Outro ponto interessante. A Bíblia deixa claro que o varão deveria deixar o seu pai e mãe, e a varoa deveria deixar o seu pai e a sua. Esse deixar, sair de uma família para compor uma nova família, não é no sentido sentimental. Olha, a pessoa vai se casar, ela tem que esquecer que tem pai e mãe. Não é isso. Olha, a pessoa vai se casar, esse negócio de visitar pai e mãe, isso não existe. Não é isso. Esse deixar é no sentido, queridos, da dependência emocional de filho. Quando eu me casei, quando você se casou, nós estávamos abrindo mão
daquela dependência emocional que o filho tem do pai e da mãe e assumindo a responsabilidade de compor uma nova família. É por isso que a gente fala, casamento é coisa séria. Casamento é algo sério, biblicamente falando, aos moldes de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, o casamento é algo sério. E aí, nós podemos até adiantar alguns pontos. Olha só, se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do 26 até o 28, e depois nós vamos ler Gênesis 2:15 e Gênesis 2:18. Por que isso? Deus criou o homem, macho e fêmea. Deus visualizou e colocou o homem no jardim e posteriormente Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Quem pode ler, por favor? Gênesis 1, 26, 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha só, pessoal, o texto bíblico que o irmão Jorge leu é Deus falando, façamos o homem, então. Agora olha que detalhe interessante. O 27 diz que Deus criou macho e fêmea. Agora lê o 2:15, alguém, por favor. Gênesis 2:15. Tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então aí, irmão Marcelo, aparece só o homem, que é chamado de Adão. Vocês sabem, a expressão hebraica Adam tem a ver com formado do pó, formado do barro, algo que vem da terra. Aí, 2:18, por favor. Quem vai ler? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora, que ele seja idônea. Olha só. Obrigado, pastor Skill. No 2:18, Deus diz que vai fazer a ajudadora, ou a mulher. E aí a gente sabe, veio o sono, e Deus retirou da costela do Adão e fez a mulher. Gente, o que eu quero que vocês compreendam? A mulher, ela não passa a existir, ou a mulher não é um acaso, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. A mulher, assim como o homem, já fazia parte do plano original de Deus. Que algumas pessoas pensam assim: Adão foi formado e foi colocado lá no Éden, mas Deus nem pensava em fazer uma companheira para ele. Foi só depois que Deus pensou nisso. Nada disso. Gênesis 1, 26, 27 e 28 é Deus falando, e aqui é um dos textos bíblicos de Gênesis que defende a Trindade, porque Deus fala o quê? Façamos. Com quem que Deus está falando? Ali é provável que há uma fala em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o 27 diz que macho e fêmea os criou.
É como se Deus, no seu projeto, já visualizasse Adão, Eva, todos os machos, todas as fêmeas da sociedade. E aí no capítulo 2, Deus vai pôr o projeto em prática. Por isso que diz que plantou o Senhor Deus um jardim e formou Deus o homem lá no jardim e colocou ele lá. Então, queridos, tanto homem quanto mulher fazem parte do projeto original de Deus. Fazem parte. E aí, o que difere? O homem foi feito do pó da terra, a mulher foi feita da costela do homem. Detalhe, no lugar da costela, Deus poderia ter deixado um vão. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Deus colocou carne no lugar. Como se fosse, irmãos, uma ação de Deus completando aquilo que havia tirado. E quando o homem, Provérbios diz que aquele que acha uma esposa, uma boa esposa, acha um tesouro, acha uma riqueza. Então, essa ideia da ajudadora, da auxiliadora vem aí. Porque quando um homem acha uma boa esposa, é como se ela completasse aquele vão. É como se ela completasse aquele espaço. É como se ela estivesse ao lado e aí sim o homem pudesse dizer: agora está completo, agora está bem feito. Estou jogando aí para o time das irmãs, mãe Ivana. Gente, então, por que é necessário deixar isso claro? Porque o Gênesis não depreciava a mulher. O problema é que as culturas antigas, o povo de Israel foi sendo influenciado por essas culturas. E a mulher até hoje, em muitas culturas, principalmente lá no Oriente Médio, a mulher é vista como um ser reprodutor e só isso. Você reproduz? Pois bem, essa é uma boa mulher. Não reproduz? Não serve para nada. Vai lá e ruma outra. Aí se a outra não reproduz, ruma outra. E assim vai. Agora eu pergunto para vocês, esse negócio deu certo? Abraão teve problema depois que arrumou 2 mulheres. Jacó teve problema. Davi teve problema. Salomão nem se fala, né? Salomão nem se fala. Por quê? Porque o propósito de Deus do casamento, do estabelecimento de famílias, era monogamia, um macho, uma fêmea e uma união indissolúvel. Amém, queridos? Sim. Agora vamos lá. Ligado à eternidade. Porque no caso de todas as outras coisas que Deus criou, deu ordem. Sim. Disse Deus, haja luz. E houve. Falou para a terra reproduzir, reproduziu. Reproduziu, os animais, enfim. Perfeito. Mas o homem e a mulher criou, ou seja, criou aonde? Na eternidade. Como se fosse o projeto. Eu também acredito nisso, Júnior, piamente. Que a expressão do Gênesis 1, macho e fêmea os criou, não é de ação ainda. É o projeto de Deus. Na eternidade já existia antes que fosse formado. E aí o capítulo 2 inicia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou, o verbo é outro. Colocou Deus o homem no jardim. E formou o Senhor Deus a mulher. Então, eu acredito também nessa interpretação, nessa compreensão. Aí, queridos, o que é que acontece? Deus estabelece que o homem e a mulher se unam. E a união entre o marido e a esposa, o homem e a mulher, vai preencher as necessidades emocionais e também físicas do ser humano. E aí eu até anotei, aí na página 12, que fala sobre a questão do sexo ou da sexualidade, que é um tabu. Gente, isso é um tabu nas igrejas, não é?
É um tabu. Esse assunto é um tabu. Por quê? É difícil e delicado de ser falado. Deve haver um cuidado, um zelo. E muitas vezes é uma atenção para não falar algo que vai ferir alguém. E aí o que acontece? Muitas vezes não é falado, não é comentado. Nem mesmo muitas vezes em trabalhos específicos para casados. Para casados. E aí o que acontece? A Bíblia nos apresenta uma ideia de sexualidade completamente diferente da ideia do mundo. Gente, o slogan no Brasil, eu acho que foi década de 60, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado aí vocês me ajudem, mas o que era? Sexo, drogas e rock and roll. Não tinha esse slogan? Como? A cultura hippie trouxe essa ideia. Irmãos, a sexualidade, esse assunto, no mundo aí fora, é algo completamente banalizado. Completamente banalizado. Por exemplo, um jovem da igreja falar na escola ou na faculdade que está preservando a sua virgindade para o casamento, é perigoso ele ter que mudar de sala, de escola, de faculdade, até de cidade. Por quê? Ele vai ser zombado. Ele vai ser completamente debochado. Um dia eu lembro, no curso técnico em administração lá na ETEC, uma moça estava reclamando, lamuriando muito. Ela era católica, bem praticante, e aí não parava com namorado nenhum. E ela estava lamuriando, reclamando. Ai, que os homens isso, os meninos aquilo. Aí eu falei assim para ela, escuta aqui. Falei, quanto tempo você fica namorando com um cara para levar ele para dentro da tua casa e dormir com ele? Aí ela ficou meio sem graça. Eu falei, às vezes você conhece o cara numa semana, na outra, às vezes no mesmo dia. Aí, irmãos, o que acontece? Eu falei isso para ela. Se a pessoa não tem compromisso de ir ao altar com a outra, ela não tem que ter acesso à cama da outra. É isso. Se um namorado não tem coragem, caráter de levar a moça para o altar, se a moça não quer casar, só quer curtir e não quer ir para o altar com o cabra, também não tem que ir para a cama. Mas isso para nós que cremos na Bíblia, que sabemos que o pecado de prostituição na Bíblia envolve todo tipo de pecado da área sexual, inclusive a fornicação, que é o sexo entre pessoas sem compromisso, solteiras. Para nós isso é muito claro que é um pecado e é um problema. Mas para o mundo, irmãos, isso é algo simples. Agora, qual que é o nosso desafio? Lembra que nós estamos falando de família? Família. Aí nós temos pais que às vezes permitem o namoro dos filhos cristãos sem uma orientação, sem um aconselhamento. É claro, irmãos, problemas, percalços, tropeços podem acontecer. Os pais, nós vamos ver aqui, os pais, nós temos a responsabilidade de ensinar. Quando os filhos são grandes, eles têm as escolhas deles, isso é fato. O que eu estou falando é que muitas vezes famílias cristãs levam esse assunto da sexualidade e do namoro dos filhos, e às vezes até jovens da igreja, como algo bobo, como algo trivial, sem importância nenhuma. E aí, isso vai fazendo com que cada vez menos os casamentos não cumpram o propósito divino.
Infelizmente. Ou um exemplo disso. Chega um moço, uma moça da igreja. Olha, nós estamos orando, nós estamos pensando em namorar, em começar a se conhecer, para quem sabe Deus abençoar de se casar, tal. Aí pergunta: então você tem o sonho, o projeto de casar? Tenho. Você moça, você tem o desejo de constituir família? Tenho. Por quê, irmãos? Às vezes você pergunta para um casalzinho de namorado, faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos que namora. Aí você fala assim: não tem o propósito de casar? Não, ixi. Casar quando der, casar quando resolver tudo da vida. Aí para que namora? Namora por quê e para quê? Biblicamente, irmãos, o noivado e o casamento existem, sim ou não? O namoro não é uma prática que existia nos tempos bíblicos. Agora, o que ocorre? Irmão Micael, seria pecado um casal de jovens namorar, desde que dentro do padrão bíblico? Não dá para dizer que é algo errado, é algo aí pecaminoso. Mas desde que tenha o propósito de noivar e casar. Porque namorar por namorar é a mesma coisa que ficar. Namorar por namorar é a mesma coisa que o camarada que fica com uma semana, fica com outro dia, fica com outro dia. Até teve uma época que um irmão lançou um hino que falava que quem fica vai ficar quando Jesus voltar. Falava para os jovens que ficam ficando aí, ó, se Jesus voltar, vai ficar. Então, queridos, dentro do casamento, Deus estabelece a prática da sexualidade. O que a Bíblia mostra? Que a intimidade do sexo é para o marido e a sua esposa, a esposa e o seu marido. Tanto para satisfação mútua um do outro, e aí Paulo chega a dizer que se o casal quiser se abster dessa prática, tem que ser com consentimento mútuo, para um propósito de oração e por um tempo curto, para que Satanás não venha com a tentação. Então esses negócios que a gente ouve por aí, a mulher disse para o marido que vai fazer o jejum de 40 dias, o marido nem estava sabendo. Não é uma prática bíblica. O camarada chegou lá, falou para a esposa que fez o compromisso lá com os varão, um voto de 5 semanas e... Irmãos, a Bíblia estabelece consentimento mútuo e por curto tempo para que Satanás não tente a pessoa que é casada nessa área, para cobiçar, para desejar alguém que não seja o seu cônjuge. E além da satisfação pessoal, a sexualidade bíblica, nos moldes bíblicos, ela aparece para a procriação. Gente, é por isso que as uniões, não dá para chamar disso, as uniões homoafetivas, procria que jeito? Mais, não dá nada. Menos, não dá nada. Não tem jeito, irmãos. É algo contra a natureza. Então, a sexualidade também aparece para este propósito. Aí, ainda aqui no capítulo 1, para mim fechar, dentro dessa questão do namoro, do noivado, o que a Bíblia estabelece? Irmãos, isso é bíblico. Namorar uma pessoa descrente é algo que a Bíblia estabelece como algo inviável. O apóstolo Paulo, ele pergunta: que comunhão haverá entre a luz e as trevas?
Ah, irmão Micael, mas a pessoa conheceu, nossa, é tão simpática, é de boa família. Como é que faz? Estabelece uma amizade, ganha essa alma para Jesus primeiro, vê se ela vai ficar firme, espera, vê se a pessoa não está indo na igreja só por conta disso, aguarda um pouco. Há frutos de conversão na pessoa? Maravilha. Aí se estabelece um relacionamento. O que a gente escuta muito? Irmão, fulano fez isso e deu certo. Aí sabe o que dá certo? 1 em 1 milhão. Sabe aquela agulha no palheiro? Por quê? Porque o princípio bíblico não é esse. Outro ponto, aí não é bíblico, tá? Mas é algo aí da vivência. Se as duas pessoas que vão entrar num casamento possuem idades muito diferentes. Se a diferença de idade é muito grande, é algo que precisa ser bem conversado, bem falado, os propósitos alinhados. Irmãos, você imagina, o camarada tem 60 anos, aposentou. A moça está com 20, vice-versa. Nossa, o que você quer fazer? Não, eu quero pescar, descansar, vou lá pro rancho, aproveitar, vou ficar servindo a Deus aí e tal. A outra, não, eu vou fazer faculdade, vou ter a minha profissão, vou fazer intercâmbio fora do país. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque aí a idade tá colocando propósitos completamente diferentes. Alinhamento de propósitos, de sonhos, de objetivos, são questões importantíssimas quando alguém quer pensar nisso aqui, pensar em casamento. Amém, queridos? Nós falamos da criação da mulher já um pouquinho, está na página 18. Olha aí 4 aspectos. Deus formou a mulher de uma parte tirada do homem. Por quê? Deus queria deixar a lição que o homem e a mulher se complementam. Um precisa do outro. Gente, nós estamos no período das ideologias, né? E hoje nós temos tanto machismo quanto feminismo. Qual que é o bíblico? Nenhum dos dois. Da mesma forma que a Bíblia não estabelece essa ideologia machista, também não estabelece a ideologia feminista. A ideologia feminista, homem não serve para nada, mulher não precisa de homem para nada, viver sem homem é muito melhor. A ideia machista, não. Mulher é só para satisfazer o homem, e se a mulher não me servir para isso, não serve, e eu não quero saber de compromisso. Irmãos, nenhum nem outro é o bíblico. O padrão bíblico é que o homem e a mulher, eles se complementam. E quando a família é assim, Deus é glorificado. Segunda coisa, Deus não tirou a mulher de uma parte aí da cabeça do ser humano. Para quê? Para que não trouxesse uma ideia de superioridade. Também não tirou do pé ou dos membros inferiores, para que não trouxesse uma ideia de inferioridade. Tirou do lado. Olha como que Deus não erra, né? Tirou do lado, mostrando que se estiver junto, se estiver ao lado, se estiver sendo cuidada, protegida, e a mulher cuidando, ajudando, auxiliando o homem, a família vai cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Vamos lá para o segundo capítulo dessa lição 1, que é na página 19 aí da matéria de vocês, do conteúdo. Os conceitos de família, eu vou ler a primeira e a última, que são bem interessantes. A visão sociológica de família. Um grupo social caracterizado pela residência comum, pela cooperação econômica e pela reprodução. É o dicionário Roses que
que traz essa definição aí que é bem legal. Então, ó, residência comum, pessoas que moram juntas, habitam juntas, cooperam economicamente quando todos trabalham e dá a ideia de reprodução. Gente, essa questão de reprodução é interessante comentar. Existem muitos casais cristãos que decidem deliberadamente, assim, são totalmente decididos a não ter filhos. Você já ouviu sobre isso? Já ouviu gente falar isso? Irmãos, desde que não exista, se não existir razões verdadeiramente, assim, muito sérias, biblicamente não é o padrão. Por exemplo, irmão Micael, fizeram exames e aqui, ó, os hormônios do marido e da esposa, se tiver filhos, pode nascer com deficiências físicas. Existem casos assim. É por isso, irmãos, que, por exemplo, cursos de proclamas, a nossa igreja faz com os noivos que avisam a liderança que querem se casar, é orientado a fazer exames pré-nupciais. Às vezes a pessoa casa, aí descobre que o marido não pode ter filhos, ou a mulher não pode ter filhos. É delicado, não é? É sério. Agora, se não há realmente problemas sérios que impeçam a vinda dos filhos, é claro que tem casais que já casam e já querem ter, né? Primeiro mês a mulher já engravida, já aproveita o casamento, já engravida. Aí tem casais que não, esperar 2 anos, aí tenta esperar 2 anos, vem com 1 ano, tenta esperar 5 anos, vem com 4 anos. Isso aí não tem um padrão bíblico. Mas é bíblico que Deus quer que o casamento dê frutos, e frutos em filhos. É bíblico. Isso é bíblico. Porque a Bíblia fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são como frutos que uma árvore reprodutiva dá. Uma árvore frutífera vai gerando. Então, o padrão bíblico é a reprodução de pessoas. É claro que tem gente que leva isso aqui muito ao pé da letra, né? E aí o camarada reproduz 1 por ano. Aí ele leva a sério o povoar a terra, irmãos, e 1 por ano, e aí depois só Deus para ter misericórdia, para educar, prover, cuidar de tudo isso. Sim. No caso que você falou, se a mulher descobrir que o homem não pode produzir filho, a mulher tem motivo para não casar? Então, Jonathan, o que ocorre? Antes de se casar, se a esposa sabe disso, ou o marido sabe disso, o casal deve decidir entrar nesse casamento e aguardar um milagre de Deus, ou em alguns casos, pessoas que têm condições emocionais e econômicas, porque hoje, irmãos, não é fácil a adoção. A adoção de crianças no Brasil é algo dificílimo. Eu sei de famílias muito estruturadas, economicamente muito bem, que tentam e não conseguem adotar. O governo não autoriza. A adoção de filhos no Brasil é algo que ainda é muito difícil, muito burocrático, até chato demais em alguns extremos. Então, 6 anos esperando. Então o que acontece? Se a menina sabe que não pode, deve comunicar ao moço. Se o moço sabe que não pode, deve comunicar à moça. Ó, meu sonho é ser pai, então... Meu sonho é ser mãe, então... Quando é um casal cristão, eu creio, irmãos, eu creio que quando é um casal cristão, deve-se orar, pedir a Deus por um milagre. Porque quantas mulheres e quantos homens no nosso meio não podiam? A mãe da nossa igreja não podia. Ele é o esposo, ela está com a menininha, ele era de já. Irmãos,
várias pessoas, agora sim, irmão Micael, a fulana e o ciclano decidiram entrar no casamento sabendo que humanamente não pode reproduzir. Eles assumiram a responsabilidade. Aí não adianta orar 1 ano, 2 anos por milagre, o milagre não acontece, aí separa. Estava consciente disso. Amém? Então, aí deve haver um consentimento entre o casal. Mas existem pessoas que se separam, infelizmente. Mesmo gostando muito, o namorado da namorada ou o noivo da noiva, prestes a casar, descobre que é infértil. A pessoa fala, ó, meu sonho é ser mãe. Então... Os dois rapazes, o que está atual agora trabalhando comigo no interior, os dois são isso mesmo. Os dois? Olha aí. Assim, os dois homens. Né? E um já tem 49, 50 anos. Meu O Deus. outro já tem 51. Ele falou assim, no começo a gente conversando, a gente comentou isso até hoje na hora do almoço. Ele está trabalhando comigo já uns 8 meses já mais ou menos. Falou assim, eu e minha esposa, quando a gente era jovem, a gente sentando conversando, ele foi que eu descobri que eu era estéril, não posso ter filho, e ela concordou de início. Casamos, tudo uma maravilha, mas depois, com o andar da carruagem, o casamento, né, eles ainda não, ela queria ter filhos. Ele falou, você casou comigo, sabemos, só que eles estão casados já há 20, 25 anos, né? Então, Que bênção, graças a Deus. Ela é mais nova que ele está com 51, 52, ela acho que está 44, 45. Então agora já não... E que bênção que ficaram juntos. E não são um casal cristão. Olha só. É filho de cristã. Mas não... A mãe dele é. Mas a medicina está muito avançada. Sim. Se sair, você sabe. A esposa engravidou com Vitor, vai fazer de novo, a Vitor vai fazer de novo. Então, isso aí está muito avançado. Sim, hoje há... Hoje eu falo assim, você fala assim, não. Hoje há uma gama aí de possibilidades e que eu, irmãos, eu particularmente penso que o casal que enfrenta esse desafio, ele deve ir orando, deve ir dentro das suas possibilidades, fazendo o que é possível. E assim, uma vez que Deus fale que não é o propósito, aí é diferente. Aí nós devemos descansar em Deus, se Deus falar que não é o propósito dele. Aí é o propósito de Deus na vida de cada pessoa e de cada família. A outra definição que está aí, ó, é a unidade grupal na qual se desenvolvem 3 tipos de relações pessoais. Isso aqui é muito legal. 3 tipos de relações pessoais. A primeira é a aliança do casal. Irmãos, a família começa com o casal, sim ou não? Então é o matrimônio. A aliança que os dois fazem de serem fiéis, de estarem ali na saúde, na doença, até que a morte os separe. Acabou. A segunda é a filiação, que é aquela parceria, aquele amor entre pais e filhos. É bom demais, não é, Jonathan? O Jonathan é um dos nossos irmãos aí recém-chegados no time dos pais. E, irmãos, é algo maravilhoso. A relação da filiação dos pais e dos filhos. E o que a Bíblia estabelece? Que os filhos sejam obedientes aos pais, que os pais não provoquem a ira dos filhos, mas os crie, os ensine na doutrina e na admoestação do Senhor. E depois a família tem um aspecto consanguíneo, que é o quê? Entre os irmãos. Alguém aqui tem irmão ou irmã de sangue? Tem também? Tem bastante ou tem pouco? Tem 5, pastor? Olha que maravilha. Olha aí. Meu Deus do céu. Era 18, hoje tem 9.
Vai vendo. Eu tenho 9. Tem 9 também, irmão Jorge? Irmãos, olha só, as estruturas familiares hoje, pelo menos a nível Brasil, se nós dermos um Google, eu acredito que a média de os casais, a média hoje o brasileiro são 2 filhos. Uma família pela outra, a média é de 2 filhos. E o desafio é que essa média vem caindo cada vez mais. Alguns países fazem campanha para que os casais não tenham filhos e, se tiver, tenham um só. Agora, até é uma situação desafiadora, porque imagina só. Sim, senhor. Tem uns países também que parece que é um sonho do casal ter filho. Ter mais filhos. Irmãos, olha que situação desafiadora. Enquanto Jesus não vier, o homem vai vivendo, e quem está vivendo muito na atualidade, vive o quê? Uns 80, 90 anos. E uma coisa é estar vivendo, outra coisa é estar sobrevivendo, né? Dopado de remédios, totalmente diferente. Quem chega aí com 80 muito bem, já está acima da média. Eu acho que quem chega com 70 hoje, com uma saúde relativa, já está bem acima da média. Eu falo que depois dos 80 são enfado e canseira. Enfado e canseira. Agora, o que ocorre? E os filhos? Os pais vão, a ordem natural da vida, os pais vão, o filho fica sozinho, quando é um só, não tem irmão, não tem irmã, consequentemente, se ele tiver filhos, não vai ter primos e primas. Eu vejo lá na minha família, por exemplo, a minha irmã é ela e mais 4. Aí Deus recolheu um dos irmãos dela, meu tio Zé Carlos, até era da igreja, alguns irmãos conhecem. Deus o recolheu em 2008. Já vai para quase 20 anos. Então ficou ela, mais uma irmã e 2 irmãos. Então eu tenho primos da parte dela. Da família do meu pai, é ele, hoje é ele, mais 3 irmãos e uma irmã. Recentemente faleceu um outro irmão dele. E aí diz que tinha 2 que eram gêmeos e morreram bem novinhos. Então assim, tem os primos. Aí quando a família reúne, o que acontece? É bastante gente. É uma família que mora aqui, outra que mora lá, outra que mora... Um trabalha com isso, outro trabalha com aquilo. Eu fico pensando, eu tenho o Neemias de 6. Se a gente não der um irmão, uma irmã para ele, e Jesus não voltar daqui... nós cremos que Jesus vem muito antes disso. Mas se Jesus não voltar daqui 60, 70 anos, provavelmente ele já vai estar casado, vai ter o seu filho, a sua filha, mas não vai, primo não vai, primo é um negócio que vai ficar nos livros de história. Então, irmãos, e se não for as famílias cristãs para dar continuidade nesse padrão bíblico, é lógico, irmão, você não vai ver nenhum ensinador da Bíblia, a não ser que seja muito doido, falando para os irmãos, faça 10, faça 15, faça mesmo, irmão. Ó, irmã, se Deus te fez fértil, gere 1 por ano, não espere nem o tempo do descanso. Você não vai ver um ensinador da palavra, levando a palavra a sério, falando uma loucura dessa. Por quê, irmãos? Porque não adianta nada só fazer. Não educar, não criar, não ensinar o caminho, não prover. Então não adianta. Onde comem 2 crianças, come 3 crianças. Irmãos, olha só. Para nós avançarmos, olha só. Nós pertencemos, todo ser humano pertence a pelo menos 2 famílias. Quantas? 2 famílias. Diga assim comigo, ó. Primeira família. Orientação.
Que é o quê? É onde nós nascemos. É onde nós nascemos, crescemos, viramos gente, como diz aí o ditado. Então, a família de orientação envolve o pai, a mãe, os irmãos, os parentes ali próximos. Depois que o homem se une à mulher, a mulher se une ao homem, casamento, dá início a uma nova família, vem a família de procriação. Que é o quê? É uma continuidade, uma nova família. E aí, irmãos, o que é interessante, eu preciso pontuar aqui. Existe família perfeita? Não existe. Qual que é o nosso desafio? É trazer para a nossa família de hoje as coisas boas da nossa família, papai e mamãe, e conseguir deixar de lado o que eram os defeitos da nossa família e não cometer os mesmos erros no nosso casamento, na nossa relação pais e filhos. Por exemplo, um amigo disse assim: eu nunca vou chamar meu pai de papai. Você tá maluco? Eu me sinto até menos homem, ele falou, de chamar meu pai de papai. Aí eu disse assim para ele: você conheceu o seu avô paterno? Não. E o que o seu pai fala do seu avô assim? Ele fala com amor, com carinho, assim, que sente muita saudade? Não. Ele não tem saudade do meu avô, não. Então o que é visível? O avô não foi aquele pai amoroso, carinhoso. Consequentemente, esse pai de um amigo meu sofreu porque o pai dele, ao invés de quebrar aquele ciclo de um pai turrão, e ser um pai amoroso, ele teve um pai como o avô foi para o pai dele. O que eu falei para ele? O dia que Deus preparar, você se casar e constituir uma nova família, você não pode ser uma reticência, uma continuidade na história da tua família. Você precisa ser uma vírgula. Você precisa fazer uma pausa nisso. Você precisa quebrar esse ciclo daquele pai que... Não! Papai, que papai nada, rapaz! Um abraço, que abraço nada! Você vai precisar quebrar isso. E, irmãos, isso do ponto de vista da psicologia, da sociologia, dos estudos do comportamento humano, isso é desafiador. Isso é desafiador. Porque o homem tem a tendência de reproduzir o modelo que ele aprendeu, seja bom ou seja ruim. Eu tenho uma experiência até legal a respeito disso daí. Os meus filhos nasceram e nós ensinamos os dois a falar eu te amo, recíproco. Sim. Porém, eu não aprendi com meu pai, porque ele não aprendeu com o pai dele. Perfeito. E a experiência que eu tenho é o seguinte: meu pai, quando adoeceu, estava quase para partir. Eu indaguei isso comigo mesmo e falei com Deus. Falei, meu pai não ensinou eu falar eu te amo. Nunca falou eu te amo para mim, eu nunca falei eu te amo para ele. E Deus falou comigo, falou assim: ensina ele. Olha aí. Ensina ele. Ele não te ensinou, mas você vai ensinar ele. E faltando uma semana para ele falecer, Deus me deu a oportunidade de estar com ele. Eu olhei para ele e disse: eu te amo. Ele olhou para mim. Olha aí que experiência maravilhosa, irmãos. Então, aí é uma questão prática do que nós estamos vendo na teoria. Dá um gancho aqui com a questão do Juninho. Meu pai também, que já é de uma idade, está quase com 70 anos, ele só foi falar para mim eu te amo depois que eu falei primeiro.
Vocês tiveram que quebrar, porque senão ia continuar. E depois de velho, de idade já foi idoso, não. Ó, uma coisa da psicologia fala muito. Todo irmão que é cristão, irmão ou irmã, né, que teve um pai, como você está falando, carrasco, entendeu? Ele tem dificuldade de chamar Deus de Deus de Pai, perfeito, pastor Skill. Ele fala em Jesus, o Santo, mas ele tem dificuldade de aceitar Deus Pai. Como Pai. Exatamente. Ele coloca o pai dele na situação. Lembra? Então é bloqueio. Nunca consegue enxergar a pessoa do pai que aparece na Bíblia como cuidador, como protetor. Enxerga sempre o pai naquele sentido de só de correção, só de castigo. Infelizmente, isso é real, irmãos. É por isso que vocês podem ver nas redes sociais, existe um movimento muito assim acentuado falando sobre paternidade. Por quê? Para ajudar, para tentar esclarecer para as pessoas que Deus é o nosso Pai, e aí, diferente do Pai da terra, seja ele muito bom ou muito ruim, Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai perfeito. E aí, para nós que somos pais, Deus é o nosso modelo perfeito. É que a geração passada era muito mais dura, né? E aí você percebe que existiam pontos positivos, questões positivas, mas também existiam questões negativas. As gerações passadas tinham muito na ideia do pai somente aquele homem provedor. Não, eu trago comida para casa. Aí talvez o filho falava, nossa, mas o senhor nunca está aqui, mas você está comendo porque eu trouxe. E aí, irmãos, muitas vezes tinha pão, mas não tinha presença do pai. Não tinha amor. Não tinha o cuidado, o carinho. E hoje, irmãos... E às vezes quando tem mais irmãos, tem divisão, separação. Aí eu gosto mais dele do que dele. Entendeu? Eu vou falar coisa pro irmão. Continuidade sendo irmão do João, não era crente. Quando eu cheguei em São Paulo, você parece que seu pai, porque você está louco. Nunca parece meu pai. Não, mas não quer isso, rapaz. Chegado meu pai, não. Não gostava que... Não gostava do meu pai. Por causa dessa divisão. Olha aí. Eu só fui mudar a visão em relação ao meu pai quando eu me converti. Conheceu o Evangelho. Eu tive essa experiência também. Meu irmão também era apontado como da casa. Ele lembra do filho, ele lembra assim. Olha só. Então Sempre vai ser alguém na vida. Isso aqui não. Esse aqui não. Então, Irmãos, esse erro, principalmente nós que conhecemos a palavra, nós não podemos cometer. É claro que assim, às vezes existem situações diferentes. Por exemplo, tem um menino e uma menina, a forma de lidar muitas vezes é diferente, a forma do trato e tal. Mas esse sentido de favorecer um, desfavorecer o outro, amar um e não amar o outro, são práticas que para nós, cristãos, discípulos de Jesus, não cabe. Quando você vê Jesus também, eu fui entender que isso aí era. Eu fui entender como é que é difícil, né? Tem pessoas que nem E a dificuldade de chamar Deus de pai. Sim, a pessoa tem dificuldade. Aí, conversando com um psicólogo, um rapaz assim, você sabe por quê? Começamos a conversar. Aí eu falei, tá certo. Precisa conversar sobre isso. Aí meu menino nasceu faz 2 meses. Aí eu chamo a minha menina filhotinha. Meu filhotinho. Aí quando foi esse dia, eu cheguei, cadê o filhotinho do papai? Ela fez assim, só tem o filhotinho agora. Irmãos, e as crianças, é por isso que biblicamente não existe esse negócio. A criança é criança até 12 anos. Tem criança de 12 anos aí dando nó em cientista.
Esses dias eu vi e até estou ensinando, incentivando, porque usa o cérebro, exercita. Estou incentivando e ensinando o Neemias a jogar xadrez. E por quê? Eu vi esses dias uma notícia, um menino de 10 anos derrotou o melhor jogador de xadrez do mundo. Uma criança, uma Ivana, de 10 anos. E aí ele foi jogar contra o melhor da América Latina, online, cada um na sua casa. E milhares de pessoas assistindo. E aí ficou 13-12 para o melhor da América Latina. Aí a entrevista lá, a repórter foi perguntar para ele, como que pode que... Se você não soubesse quem estava do outro lado, o que você imaginaria? Não, imaginaria um cara adulto, mestre, do nível mais alto, nunca imaginaria que era uma criança de 10 anos. E aí perguntou para ele, como que foi a experiência? Aí o cara falou assim, ó, o xadrez, quando é campeonato, eu joguei na época da escola, tem um relógio, vocês já viram? Você bate lá o relógio e tem um tempo máximo para você pensar na jogada, anota de que casa que saiu para que casa que foi e bate no relógio de novo e aí o oponente joga. O camarada falou que nas jogadas de 5 minutos, quando tinha 5 minutos para pensar na jogada, ele, que era mais velho, venceu quase todas as partidas. Depois desceu para as jogadas de 3 minutos. Aí o menininho já começou a ganhar algumas. E depois eles foram para uma etapa que o jogador só tem 1 minuto para pensar na jogada. E quem já jogou sabe que às vezes fica ali quebrando a cabeça numa jogada. Aí o rapaz falou assim que nas de 1 minuto ele perdeu quase todas pro menininho. E aí ele concluiu para a repórter, falou, essa geração, se usar a inteligência, não para TikTok, para ficar falando bobagem, vendo bobagem, assistindo bobagem, se eles usarem o cérebro, a capacidade deles, para coisas boas, nós vamos ver médicos, cientistas, engenheiros, advogados, de um nível de inteligência, de conhecimento jamais vistos. O menininho tem 10 anos, irmãos. Uma rapidez de raciocínio. Então eles pegam tudo. Eles pegam tudo. Esses dias o Neemias falou assim para mim, ô pai, eu gosto mais que você me chama de filho do que de Neemias. Porque geralmente o pai e a mãe têm aquele hábito de chamar pelo nome quando eles estão aprontando, né? Fulano. Aí, o pai, eu prefiro que chama de filho. Aí eu falei, sim, filho, mas às vezes tem que chamar Neemias para... Então, eles são extremamente ligados e o nosso desafio como pais, como mães, é um desafio muito grande. Aí eu quero avançar com vocês, queridos, no conteúdo. Nós vamos, lá para o capítulo 4, que é a base de sustentação do lar, na página 25. Olha só, aí tem umas questões importantes. Primeiro, o cuidado com a família. Irmãos, olha o que está escrito, vou reproduzir aqui para a lousa o texto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Veja só. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Olha só, eu estou aqui hoje com a NVI. Eu vou ler aqui, que é a nova versão internacional. Eu vou ler aqui e vou pedir que outro irmão leia aí na Almeida, se alguém tiver com a corrigida. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e principalmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Gente, é muito sério. Tem alguém aí com a Almeida para ler? Mas é bem parecido. Mas se alguém não tem
família negou a fé, e é pior do que o inferno. Olha só. Irmãos, e aqui é um ponto, é um ponto importante. Não entenda uma pirâmide, por favor, não entenda uma pirâmide como se essa parte, gente, como se essa parte existisse sem essa, ou como se essa existisse sem as outras duas. Uma pirâmide, irmão Jorge, para ser pirâmide, precisa das três partes, sim ou não? Mas no ponto, trazendo esse ensino para o visual, o que nós temos? Nós temos Deus, e aí podia ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Porque como eu disse, não entenda que um ponto exista sem o outro. A família, e para nós, que a matéria é família cristã, o reino. E aí você pode considerar a igreja, o trabalho missionário, ganhar almas, fazer a obra. Considere aqui no reino de Deus. Por que isso, gente? Por que isso? Hoje a vida é muito corrida para todo mundo, sim ou não? E nós vivemos um tempo de extremos. Você tem um grupo de pessoas que está nesse extremo. A pessoa trabalha, cuida da família, vai na igreja, estuda, às vezes tem que fazer renda extra, se dedica, está aprendendo um negócio novo. Essa pessoa é muito ativa, sim ou não? Às vezes falta tempo para algumas coisas. Aí você vem para o extremo oposto. Quem é? A pessoa que não faz nada. Que não quer saber de nada. Eu vou comer porque o governo tem que me dar o que comer. Eu vou comer se o governo cortar o auxílio, a igreja que traga uma cesta. Eu não vou levantar desse sofá. Ou é um ativismo exagerado, ou uma falta de produtividade, uma vida que não está servindo para nada, exagerada. E nós precisamos buscar, aí com muita graça de Deus, um certo equilíbrio nisso. Por exemplo, quem é autônomo sabe, se você tiver demanda lá no seu serviço, você não trabalha de domingo a domingo? Trabalha de domingo a domingo. Ah, irmão, e a igreja? Não, outra hora eu vou na igreja. Mas e a família? Não, vou fazer um turno aqui das 5 da manhã às 11 da noite. O cara sai de casa, a mulher está dormindo, chega em casa, a mulher já foi dormir. O que eu estou querendo pontuar? Nós precisamos encontrar um ponto de sabedoria nisso. Um ponto que nós consigamos ter um relacionamento com Deus, dentro e fora da casa de Deus, dentro e fora da igreja, porque não é só... Vocês imaginam se nós dependesse só de vir na igreja 2 vezes por semana para ser crente? Com as lutas que todo mundo tem, as lutas, irmãos, internas e externas, contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra nós mesmos. O crente que quer viver uma vida cristã pautada em 2 cultos por semana, a maioria só vai em um. Vai dar conta de ser um discípulo de Jesus? Não estou falando de ter carteirinha de membro. Vai dar conta de ser um discípulo de Jesus? Então, o que nós precisamos conciliar? A nossa vida com Deus, a nossa família, o esposo cuidando da esposa, sendo líder do lar, sendo provedor, sendo protetor,
sendo orientador no lar, sendo cabeça, como a Bíblia coloca, e a gente sabe que não é no sentido de superioridade, é no sentido de responsabilidade, é de ter mais responsabilidade. Aí a esposa como auxiliadora, como cuidadora, ajudadora. Nós sabemos, no mundo moderno, 90% das mulheres trabalham, fazem essa jornada dupla, e aí o homem precisa ajudar também nos cuidados com os filhos, com a casa, e conciliar também o nosso tempo e a nossa dedicação ao reino de Deus, a servir o próximo, a estender a mão àquele que precisa, a estar com os nossos irmãos. É desafiador, não é, irmãos? Agora você imagina, e aí tem inúmeros testemunhos, infelizmente. Fulano é um ótimo pregador, um ótimo pastor, um ótimo líder, abandonou a família. Ele vai ficar muito ou pouco tempo servindo o reino de Deus? Pouco tempo. Porque se ele perder a família, ele não vai poder servir o reino. Uma questão do fato que aconteceu. Ô, Jonathan, pega para mim, por favor. Um casal começou a frequentar uma igreja, e aí a mulher desse rapaz e o pastor começou a se olhar diferente. E aí ela largou do marido, ele largou da esposa, se uniram, e ele continuou com a igreja, dirigindo a igreja. São situações, são testemunhos, infelizmente, que, irmãos, não deveriam existir no nosso meio. Não deveriam. Por quê? Esse tipo de situação, se acontece fora da igreja, pessoas que estão na ignorância, não conhecem a palavra, já é feio. Já é feio. Se falar um trem desse pro teu vô, pra tua avó, pro meu vô, pra minha avó, pros antigos, pai, esse cabra não foi macho. Os antigos, essa mulher aí, ó. Mas aí o que vem na minha mente? Uma igreja dirigida, direcionada por um pastor desse, o Espírito Santo de Deus está? O nosso Deus está? Irmãos, eu penso que a misericórdia de Deus, ela aparece só em favor de quem está ali, não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa não deveria estar. Um homem desse vai orientar um casal que está passando por uma situação parecida. O pastor Eliseu falou uma palavra quarta-feira, terça-feira, bem interessante. Ele falou: Deus não tem compromisso com o semeador, tem compromisso com a semente. E aí muitas vezes, muitas pessoas que esse líder, ou suposto líder, pregar, serão salvas pela mensagem que ele está pregando, mas ele nessa situação. Então, irmãos, olha só, é algo desafiador. Por quê? Nós teremos maior relevância na obra de Deus se nós formos relevantes na nossa família. Obrigado, querido. Se nós tivermos uma família que vive para a glória de Deus, que manifesta o amor, o cuidado, o carinho, o zelo, o nosso trabalho no reino de Deus vai ser um trabalho produtivo, um trabalho respeitado. Amém? É o exemplo de Eli, né? Como que o povo ia respeitar ali o sacerdócio de Eli, por exemplo, se a Bíblia diz que ele era indiferente aos pecados dos filhos. E também uma dificuldade, não sei se o senhor vai passar isso mais para frente, com certeza. O pastor, quando levantar um líder, tem que ser sempre um casal. Porque as meninas precisam conversar com a mulher. E o homem não sabe o que é um cuidado. Tem que ter esse cuidado. E o pastor, quando vai aconselhar um casal que está se separando, tem que estar com a esposa do lado. Sim. Porque o que acontece? Às vezes a mulher não quer nada mais com o marido dela. Só que ela transfere o amor que ela tinha pelo marido
Ou a carência. Muito. Entendeu? Então é perigoso. Sim, deve haver. Gente, todos esses pontos são pontos de prudência. O cristão precisa ser prudente. Nós precisamos ter prudência. Aí, ó, para a gente avançar para concluir a aula de hoje. Aí na página 26 tem coisas indispensáveis para a construção do lar. Isso aqui é fantástico. Até é um protótipo aí de um ensino para famílias, ó. 3 coisas que são indispensáveis na construção de uma casa. Primeiro, quem a edifica? O edificador. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Então Deus é a base. Sabe aquele negócio? Não, quem manda é Ele, quem manda é ela. A última palavra é dele. Irmãos, nós precisamos buscar a direção de quem? De Deus. Quando é um assunto que é de cunho feminino, deixemos a mulher tomar a decisão. Não, isso aqui é um assunto que o homem tem que dar a palavra. É o marido que vai tomar a decisão. Agora, irmão, esse aqui é um assunto que não é nem para um lado nem para o outro. O que a gente faz? Busca uma direção de Deus. Deixa o edificador, deixa o Senhor, que é o dono da família, dar a direção. Depois, onde que a nossa casa está edificada? Lembra Mateus 7,24? Se a nossa casa estiver na rocha, irmãos, a chuva veio, a tempestade veio, a água rolou para todo mundo. A casa que estava sobre a rocha permaneceu. A casa que estava sobre a areia foi levada. E por fim, o material usado na construção. Se nós usarmos o ouro, a prata e as pedras preciosas, e aqui eu não estou falando no sentido literal não. Nossa, quanto mais bonita é a casa, mais bela é a família. Muitas vezes não. Quanto mais simples é a casa, mais pobre é a família. Muitas vezes não. Existem famílias maravilhosas em casas luxuosas, existem famílias maravilhosas em casas comuns. Existem famílias terrivelmente destruídas em casas luxuosas e existem famílias destruídas em casas comuns. O material que a casa é construída fala mais dos princípios que uma família é construída. Se os princípios sobre os quais a minha e a sua família está edificada são os princípios da palavra de Deus, nós podemos confiar e entregar a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor e dormir tranquilos. Amém? Por fim, o alicerce do lar. 3 coisas que são o alicerce do lar. Quantas coisas? Primeiro, desempenho correto de papéis. Irmãos, a família deve, eu penso que é um dos pontos principais, deve haver isso aqui, ó, respeito. Principalmente o respeito no desempenho correto de cada um. Você já viu aquela situação constrangedora? Muitas vezes o marido não concorda ou a esposa não concorda com a atitude do cônjuge em relação à correção dos filhos, o modo de corrigir. O que deve ser feito? Espera chegar em casa. Senta. Ô fulano, isso aqui, ó, a gente podia fazer diferente. Ó, isso aqui, a gente falou assim, podia falar assado. Porque, irmãos, deve-se haver um respeito no papel de cada um. No papel de cada pessoa. Olha só, você imagina, ô mãe Ivana, vamos defender as irmãs. Você imagina a irmã sai 7 da manhã para trabalhar, volta 6 horas, ela vem almoçar, o camarada tá com a perna para cima, ela chega, o camarada tá com a perna para cima,
Não é papel, biblicamente falando, que, irmãos, não é que a mulher não possa trabalhar e não possa, até muitas vezes, dependendo da sua profissão, ganhar mais que o marido. Isso pode acontecer. Mas o homem, ele precisa assumir a responsabilidade que está sobre ele de ir à lida, sim ou não? Ah, irmão, está desempregado. Vai procurar. Está achando que o emprego vai cair do céu? Vai. Vai entregar um currículo? Não. Vai bater na porta não, para ver. Então, irmãos, é o papel de cada um. Ó, tem um barulho lá fora, no meio da noite. O camarada cutuca a esposa, se vira. Se vira, minha filha. O papel protetor principal não é do marido. Irmãos, isso aí, ó, é uma coisa. É claro que, nossa, irmão, o marido não fez isso, ele é um péssimo marido. Não é isso. Mas, ó, vai andar na rua. Quem é que fica do lado ali do carro? É o marido. A mulher fica lá, do lado da calçada. Se morrer atropelado, vai matar o homem. Jesus não disse que a mulher, se preciso for, deve morrer pelo homem. Mas o homem, se preciso for, deve morrer pela esposa. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando a esposa respeita o papel do marido, aí o marido respeita o papel da esposa, os pais respeitam o papel dos filhos, os filhos respeitam o papel dos pais. Quando existe respeito em cada um cumprindo seus papéis, a coisa flui, a coisa anda. Depois, bom gerenciamento, a boa administração do lar. E aí envolve a questão financeira, envolve a questão do tempo, envolve a questão da criação dos filhos. E depois, queridos, a espiritualidade do lar. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os nossos filhos vão orar se eles não veem a gente orando? A gente pode pregar sobre oração para eles 1 milhão de vezes. Eles não vão orar se eles não veem a gente orar. Eles vão ler se não ver a gente lendo? Aí eu anotei aqui, irmão Fábio, sobre o exemplo. O ensino mostra o caminho. O exemplo arrasta pelo caminho. Quem aqui que conhece o Paul Washer, pastor batista americano? Ele vem no Brasil às vezes, de vez em quando, tem ensinos bons, pregações maravilhosas, porém, no quesito salvação, tem algumas diferenças de compreensão nossa, por ser calvinista. Então ele vai muito na igreja daquele pastor de Franca famoso, que é o pastor Paulo Júnior. Paulo Júnior, vocês sabem quem é. Mas o pastor Paul Washer tem um testemunho que é tremendo. Ele ia sair para uma viagem, ele ia passar 2 dias pregando em um outro lugar lá na América, e ele estava passando pelo quarto do filhinho dele e ouviu o filhinho dele orando, falando assim: Deus, vai com meu pai lá naquela guerra, porque ele é um soldado que está indo para aquela guerra. Como que ele sabia que ir a um lugar, levar a mensagem de Deus era uma guerra? Porque ele ouviu o pai muitas vezes orando, dizendo: Deus, eu estou indo lá para a guerra, vai comigo, me ajuda, me usa. Então, irmãos, e ele falou que nunca ensinou e nem pediu para o filho dele: ó, a hora que o papai for lá pregar, você ora para... Não, mas o ensino mostra, o exemplo, ele arrasta. Então, nós temos... E outra coisa, viu, irmãos? Exemplo, esse exemplo que nós temos que dar, que ser, não é só para os filhos, é em relação aos cônjuges, um ao outro. Às vezes a esposa reclama: ah, meu marido não ora, meu marido não lê a Bíblia. Irmã, você tem dado exemplo?
Ah, minha mulher não ora, minha mulher não lê a Bíblia. Irmão, você tem dado exemplo? Ai, meus filhos não querem saber de ir na igreja. O dia que fala que tem culto, eles ficam nervosos. O dia que tem culto, você fala alegre ou você fala reclamando? Nossa, hoje é domingo. Tem que ir para a igreja. Então, queridos, são questões aí da família cristã que são relevantes, importantíssimas e nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Para nós concluirmos aí a aula de hoje, eu quero colocar o desempenho do homem, da mulher e dos filhos. O homem como cabeça do lar. Já comentei, ser cabeça não é ter o direito de pisar, ter o direito de gritar, não é. Como cabeça, olha só, o homem é pai, sacerdote da família, protetor, instrutor, guia e provedor. Você sabe o que eu entendo, irmão Rogério? O pessoal sempre entendeu errado esse negócio de cabeça. O machismo nas igrejas ensinou que ser cabeça era bom. Irmãos, ser cabeça é mais difícil. Ser cabeça é mais difícil. Por quê? Olha as responsabilidades. Jesus falou, nós temos que amar a esposa como Cristo amou pouco, né? Jesus amou pouco a igreja. Aí depois, a mulher aparece com a função de auxiliadora, e aí Paulo coloca em Efésios 5, que ela deve ser submissa ao marido. O que nós precisamos compreender a ideia de submissão, irmãos? Olha só, a própria definição da palavra submissão dá a ideia, vem de sob, algo que está abaixo. Então não é que a mulher é menos que o homem, mas sim que a mulher como esposa, ela está abaixo dessas funções de guia, de protetor, de provedor do marido. Agora eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quando o marido é esse homem que a Bíblia ensina e que nós temos que lutar para ser dia após dia, orar, pedir a Deus e lutar por isso, para chegar nesse ponto. Uma esposa vai ter dificuldade de ser submissa a um marido desse? Não vai. Não vai. Ela vai entender essa missão do marido e ver que o marido é um marido temente a Deus, que ama a Deus, um pai maravilhoso, um homem bom para ela. Ela vai estar ao lado dele de corpo e alma. Não, eu defendo, não fale do meu marido. Unhas e dentes, irmão. Por quê? Porque ela vai ter prazer em ser auxiliadora desse camarada. Muitas vezes, o homem é mais reclamão. Ah, minha mulher é isso. Ah, minha mulher é aquilo. Ah, minha mulher é aquilo outro. Ah, minha mulher é aquilo outro. Aí às vezes falta o cara pensar assim, e eu? Será que a esposa isso, aquilo e aquilo outro? Porque às vezes o camarada não é do jeito que é? É claro, irmãos, existem pessoas que são ruins mesmo. A pessoa, às vezes, tem um melhor marido, não é uma boa esposa. Tem a melhor esposa, não é um bom marido. Existe, infelizmente existe. Mas, na maioria das vezes, é porque cada um não está cumprindo corretamente o seu papel. E, por fim, os filhos. Os filhos aparecem como frutos dessa união, aparecem como bênção, como herança do Senhor. E aí, a Bíblia nos ensina, e todos nós que hoje somos pais, somos casados, antes disso nós somos filhos. E aí qual que é a posição dos filhos no lar? Os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor, diz a Bíblia, porque isso é justo. Vocês lembram de Êxodo 20, versículo 12? A Bíblia diz, qual que é o 5º mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os seus dias sobre a terra. As pessoas criaram o costume, o hábito de falar assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos, este é o mandamento que aparece com promessa. Não está escrito na Bíblia que esse é o mandamento com promessa, mas é o primeiro dos mandamentos que aparecem ali nos 10 mandamentos. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra, ele aparece com essa promessa maravilhosa. Irmão Micael, propósito de Deus, recolheu alguém ainda jovem, toda vez é porque a pessoa era um mau filho? Não. Existem diversas situações de pessoas que eram filhos obedientes, que honravam os pais, e Deus quis recolher ainda moço, ainda moça. Existe. Mas o princípio, via de regra, vocês podem perceber, filhos que honram os pais vivem bem, consequentemente, têm famílias melhores. Por quê? Como nós falamos lá no meio da aula de hoje, eles carregam experiências boas. Eles carregam experiências maravilhosas. Irmãos, nós não podemos desanimar diante dos desafios. Por quê? A maioria, infelizmente, não teve o privilégio de nascer num lar evangélico. Quem aqui nasceu num lar cristão? Olha só que benção. Mas a maioria não tem esse privilégio, não teve esse privilégio nas gerações passadas. Então, aquilo que você aprendeu de bom com a sua família, seus pais, carregue para a sua. Carreguemos. Aquilo que nós aprendemos, vemos de erros, vamos aprender com os erros e não repeti-los, para que Deus seja glorificado na nossa casa e na nossa família. Amém? Eu concluo aqui, página 36, o gerenciamento do lar. Os pais têm a responsabilidade de cuidar dos seguintes aspectos do lar. Material, envolve a questão econômica, financeira. Gente, pasmem, 50% dos divórcios no Brasil e no mundo são por questões financeiras. Infelizmente. Depois, é dever do pai e da mãe, dos pais, ensinar as questões morais, os valores morais e espirituais aos filhos. É dever dos pais ensinar o social para os filhos. O que é isso, irmãos? Estar envolvido nas atividades dos filhos. Gente, vocês já pararam para pensar? Uma criança fica em média, quando criança, se a gente colocar ali o período de jardim, primeiro ano, segundo ano e os 4 primeiros anos do ensino fundamental, são apenas 7 a 8 anos. São 7, 8 apresentações do Dia dos Pais, do Dia das Mães, para a vida inteira. E muitas vezes um pai e uma mãe não se esforça para ir em uma. Não se esforça para ir em uma. Então, são questões sociais. O máximo que nós pudermos, nós precisamos fazer atividades em família. Nós tivemos uma professora na faculdade, uma professora de psicologia, ela não era evangélica. Ela dizia que acreditava em Deus, que existe um Criador de tudo porque tudo é muito grande, mas ela dizia, eu vivo como se não tivesse fé, não tivesse religião. Ela falou, eu estou aqui para ensinar psicologia para vocês, vou ensinar e o que vocês quiserem compartilhar comigo da Bíblia, eu vou gostar porque eu vou estar aprendendo com vocês. Aí perguntaram para ela, do ponto de vista da psicologia, psicólogos sérios que fazem estudos científicos bem elaborados, questão do homossexualismo, a principal causa. Ela falou assim que a principal causa é o fato das famílias não estarem mais juntas e fazendo coisas juntas.
E aí o que ela citou? Existe um negócio lá na psicologia que se chama complexo de Édipo, que é o quê? No período de formação de caráter da criança, dos 3 aos 6 anos aproximadamente, é quando o menino, ele quer a atenção da mãe, então ele vai tentar ao máximo ficar mais tempo com a mãe do que o próprio pai. A menina vai tentar passar mais tempo com o pai do que a mãe. Você já sabe esse negócio? A menina é mais apegada com o pai, o menino é mais apegado com a mãe. Já ouviram isso? Tem essa razão, essa explicação. Só que qual que é o problema nesse período? O pai pega a filha, que quer estar o tempo todo com ele, e leva para um convívio, para um ambiente só de coisas masculinas. A mãe pega o menino e leva para um ambiente e para coisas só femininas. Vou dar um exemplo bobo. Onde que está a menininha? Tá lá no campo de futebol com o pai e os irmãos jogando bola. Não que seja um pecado a menina ir no campo de futebol. Vocês estão entendendo o contexto do que eu estou dizendo. Onde é que está o menino? Está lá no salão lá no salão de beleza com a mãe. E aí nós não estamos falando de uma vez. Nós estamos falando de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 100 dias, 1 ano. E aí vai criando, vai formando na mente dessa criança que está construindo o caráter um apreço por práticas do sexo oposto. Então, isso, irmãos, não é explicação minha, não é o que a Bíblia fala, não. E isso é algo que os psicólogos, cientistas dessa área avaliaram e têm essa interpretação, essa conclusão. Um ponto aí que na minha família teve igualzinho. A tia de uma primo, sabe? E ele só tomava pão de casa. Só fazia as coisas. Só serviço doméstico. Tijolinho que o pai nunca carregou, água a uma grama. Ele casou com uma mulher, deu um filho. Olha, no casamento, Olha, ele largou da esposa e casou com um homem. que dó, meu Deus. Isso é um primo meu, aconteceu isso. E aí você falou, eu falei pra ele, porque a minha mãe, minha tia fala, esse moleque tem que jogar bola, não, ele tem que lavar a louça, ele tem que passar a roupa, então foi sabe? Então isso aí que você me falou, eu não sabia disso ainda, eu lembro dessa situação. E irmãos, o que ela falou, a professora? Gente, o máximo que vocês puderem, façam coisas em família. Atividades em família. E por fim, no gerenciamento do lar, há a responsabilidade espiritual. Nós estamos falando de família cristã, então a responsabilidade espiritual, ela é muito grande. Os nossos filhos, no começo da jornada, eles vão conhecer o Deus do papai e o Deus da mamãe deles. E aí, conforme eles forem crescendo, é que eles vão descobrir que esse Deus também é o Deus deles. E aí eles vão passar a ter as experiências deles com Deus. Mas até lá, cabe a nós orar por eles, direcionar, conduzir no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.